Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 8. Vai ser projetado o texto para que todos nós estejamos aí na mesma versão. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Vamos ler todos juntos o final do verso de número 8. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viveu num período muito conturbado da história. Ele estava numa época onde havia uma absoluta frieza espiritual. Se você voltar a sua Bíblia comigo aí, no capítulo de número 1, você vai ver uma declaração absolutamente pesada da parte de Deus. Quando Deus, a partir do verso de número 10, ele fala através de Isaías: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Gomorra, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha para você ver como que estava a época, a frieza espiritual dentro desse período de Isaías, né? Essa palavra do Senhor é muito dura, né? O que Deus está dizendo, Ele chama o povo de príncipe de Sodoma, Ele chama o povo de habitantes de Gomorra. Você que já leu a Bíblia sabe que essas nações foram destruídas por Deus por causa do pecado, né? Deus executou um juízo sobre eles, não sobrou ninguém na cidade. E
Deus olha para o povo de Israel e fala: vocês estão iguais, né? Do que está adiantando a multidão dos sacrifícios, né? Eu estou farto, eu não aguento os holocaustos, eu não suporto a gordura de carneiros. Verso de número 12: quando vocês comparecem, quem disse que vocês só podem pisar no átrio? O que Deus estava requerendo do povo era um comprometimento com o culto. O que Deus estava clamando a este povo, dizendo que já estava farto deles, era porque eles estavam vivendo só um princípio de religiosidade, uma frieza espiritual imensa. E aí Deus fala, né, não adianta, né, não, eu não quero que vocês tragam ofertas, eu não quero que vocês queimem incenso. Queimar incenso no contexto de Antigo Testamento é oferecer adoração a Deus. Deus está falando: olha, eu não quero as ofertas de vocês, eu não quero a adoração de vocês, eu não quero que vocês celebrem festas, eu não quero que vocês descansem em mim, eu não quero nem a convocação de vocês. E aí Deus ainda diz assim: eu não posso suportar a iniquidade que está associada ao ajuntamento solene. Tudo isso, para mim, eu já estou cansado de sofrer. Percebem? A frieza espiritual do povo de Israel era tal que quando eles queriam prestar culto, ao invés de Deus se sentir adorado, ao invés de Deus se sentir glorificado, Deus sofria. O ajuntamento provocava sofrimento em Deus. Esfriamento espiritual é algo muito condenado na Bíblia. A frieza espiritual, ela aparece em algumas ilustrações na Bíblia. Por exemplo, depois você pode ler a parábola das virgens, né? Quando vem 5 prudentes e 5 imprudentes. Ali ilustra a condição dos crentes que não se preocupam com consagração, com compromisso, com estar preparado para o Senhor. E, meus queridos, nós confessamos e dizemos que Jesus Cristo um dia veio a este mundo, que Ele morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Mas quando nós dizemos isso, nós dizemos juntamente com isso o seguinte: Ele voltará para buscar a sua igreja. E a grande questão é: e se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar esta noite? Você está pronto? Você precisa fazer algo? Há um livro, e este livro eu quero usá-lo para nós fazermos o nosso próximo jejum, não esse, o que nós faremos no segundo semestre, que é 30 dias para viver, né? E este livro, ele parte da seguinte pergunta, né? E se você tivesse 30 dias para você viver, o que você faria? O que você consertaria? Porque, em última análise, Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós podemos morrer a qualquer momento. Eu posso não chegar no final desta pregação, porque se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, olhar e falar: Henrique, chegou o teu momento, vocês vão ver um pastor grande, gordo, careca caindo aqui e vai ter trabalho para me tirar, né? Porque vai ser pesado. Mas ninguém vai poder fazer absolutamente nada. Ninguém vai conseguir impedir a mão de Deus no momento de Deus, né? E isso vale para mim, e isso vale para você. E aí nós nos deparamos com Isaías confrontando. E esse confronto é para nós. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. O nosso chamado era para que nós possamos caminhar com Deus. Deus estava preparando Isaías para anunciar a sua palavra a uma geração que estava espiritualmente decadente. E eu creio que Deus também está preparando o seu povo nos nossos dias, porque nós vivemos um tempo de espiritualidade decadente. As pessoas não oram mais, não têm mais prazer na oração.
Muitos e muitos que só frequentam a igreja durante a semana, eles não têm mais vida com Deus, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não têm vida com Deus, não têm relacionamento com Deus, estão às vezes na igreja, e na igreja está tudo bem, e depois durante a semana, eles estão por aí vivendo do jeito que o mundo quer, fazendo aquilo que o mundo requer. Há tantas e tantas pessoas que falam o doce nome de Cristo, mas não estão vivendo com Cristo. É nesse cenário de corrupção espiritual que Deus desperta Isaías. E é nesse cenário dos nossos dias que eu preciso falar esta mensagem. Jesus, quando se dirige à igreja de Éfeso, ele a adverte que aquela igreja já não amava como antes, que aquela igreja tinha perdido o seu primeiro amor, e ele a repreende para que ela volte à prática das primeiras obras. E se você olhar o que aquela igreja estava fazendo, você vai corar de vergonha, porque você vai perceber que aquela igreja estava fazendo mais do que nós estamos fazendo hoje. E Deus fala: vocês abandonaram o primeiro amor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 3, ele diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina que é Deus que nos enche de alegria e de paz, através da nossa fé. Para quê? Qual o objetivo? Para que nós sejamos ricos da esperança no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que atua nas Sagradas Escrituras, o mesmo Espírito que atua na história da igreja, nos grandes avivamentos, é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, é o Espírito que habita em mim, que habita em você e que habita em todo aquele que crê. E é Ele que nos convence, é Ele que nos chama, é Ele que nos dobra. Deus está nos chamando como igreja, para que nós possamos atentar, para que nós possamos atender o chamado dele para a nossa geração. Isaías capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 8, nos mostra a experiência que o profeta tem com Deus e de como Deus leva o seu servo a um novo patamar da fé. É interessante porque quando Isaías se coloca diante de Deus, ele contempla o Senhor, né? Ele viu o Senhor, né? Nós, como santos neste mundo, a Bíblia diz que nós precisamos viver em adoração. A Bíblia diz que Deus tem buscado para si os verdadeiros adoradores, né? E a primeira coisa que acontece ali com o profeta Isaías é que ele contempla o Senhor. Ele tem uma visão, ou seja, isso fala de contemplação. Contemplação, ele vê, ele discerne o Senhor, né? E a Bíblia diz que Deus, na visão de Isaías, ele está assentado num alto e sublime trono. É digno de nota, porque quando Isaías vai falar que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, ele começa o seu livro dizendo que havia um caos espiritual. Ele começa dizendo que Deus não aceita o culto, que Deus não aceita a oferta, que Deus não aceita as festas. Ele começa o livro dizendo que Deus está sofrendo com tudo isso. E aí quando chega no capítulo 6, ele então fala assim, olha, diante de todo esse caos, o caos espiritual instalado na nação, morreu o rei. O rei morreu, né? Ou seja, há um caos espiritual e há também um caos na nação. Há um caos político. O trono do rei está vazio. Mas Isaías olha e contempla e vê que Deus continua sentado no seu trono. E mais, né? Ele vê que as vestes do Senhor continuam preenchendo tudo, que não há espaço para mais nada. Apesar do caos espiritual, apesar do caos político, Isaías diz, Deus continua no trono. Ele ainda está no controle, né? A morte do rei deixa um poder que vai gerar disputas no trono. As perspectivas eram desanimadoras, mas a visão de Isaías é,
mesmo diante dessa perspectiva desoladora, há um Deus que está assentado no trono. De vez em quando eu acho que nós perdemos essa perspectiva. De vez em quando eu acho que nós vivemos sem enxergar que Deus continua no controle. De vez em quando parece que nós levamos a nossa vida como se nós não tivéssemos que prestar contas para ninguém, né? Você já viu um pensamento mundano da nossa época, né? Meu corpo, minhas regras. Não, nem o corpo é meu, o corpo é do Senhor, né? Porque tudo em mim é do Senhor. Meu corpo é do Senhor, meu pensamento é do Senhor, minha vontade é do Senhor, né? Não há absolutamente nada em mim que pertença a mim, a não ser o meu pecado. O pecado é meu, o resto é de Deus. O perdão vem dele, a salvação vem dele, a fé vem dele, a adoração vem dele. Tudo que eu tenho para oferecer a Deus, como diz o salmista, é das mãos dele que eu recebo, e é das mãos dele que eu recebo, e para ele eu só posso devolver o que ele me dá. Entenda, meu querido, ou nós somos servos absolutos de Deus, ou nós não somos servos. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus, né? E Isaías, ele, nesse momento de contemplação, ele olha e fala: tem um caos instalado, mas Deus está no controle. Alguém já disse que quando as perspectivas são desanimadoras, nós devemos olhar para o alto. O salmista, quando estava no deserto, ele diz: eu olho para o alto dos montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando não há perspectiva, é o momento de nós olharmos para aquele que está assentado no trono. Então nós precisamos atender o chamado de Deus e contemplarmos o Senhor, e olharmos para o Senhor da história. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, quando os nossos problemas se tornam maiores do que as nossas forças, o melhor é que nós possamos contemplar o Senhor e olhar as nossas circunstâncias não mais de acordo com a nossa própria perspectiva, mas agora de acordo com a perspectiva de Deus. Isso serve para o seu casamento, isso serve para o seu trabalho, isso serve para os seus filhos, isso serve para toda e qualquer situação que você está. Não há dificuldades. Há um Deus que tem o controle, que é poderoso, que é soberano, que tem o poder. E é isso que Isaías contempla, né? A visão de Deus no trono renova as esperanças de Isaías. Ele contempla Deus e ele fala: Deus está no controle, Ele está assentado no trono, Deus continua, as abas de suas vestes enchem o templo. E nesta visão ele vê os serafins. E há algo aqui que todas as vezes que eu leio eu preciso dizer, e você, se me ver citando esse texto, talvez você vai me ver citando isso de novo. É porque enquanto os serafins estão voando, eles dizem: santo, santo, santo. Há algumas linhas de interpretação para isso. Alguns vêm falar a respeito do plural de majestade divina, porque na língua hebraica, quando você vai fazer o hiperlativo, quando você quer aumentar a característica, você repete duas vezes. Ou seja, para dizer que Deus era santíssimo, bastaria ele dizer santo, santo. Mas como se trata da divindade de Deus, então os serafins teriam dito santo, santo, santo. Há uma outra linha de interpretação que vai dizer que os serafins estão ali e eles dizem santo, 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 porque além de expressar a magnitude da santidade de Deus, ele está ali fazendo uma referência à triunidade de Deus. Particularmente eu não gosto muito dessa interpretação, mas há. Mas, particularmente, o que eu mais gosto de pensar aqui é que quando os serafins estão diante de um Deus que está no controle, que é absolutamente santo, não tem outra coisa a dizer, eu não sei isso. Santo, 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 porque Deus é absolutamente santo. Não há em Deus mácula, não há em Deus mancha, não há em Deus absolutamente nada que possa ser tocado, retocado, corrigido.
Ele é santo, Ele é puro. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está no controle. E quando Isaías tem esta visão, a sua esperança é renovada. Deus está no controle da história, Deus está no controle do seu povo, e Isaías agora é chamado diante deste Deus. Todos nós precisamos ter essa certeza, a certeza de que há um Deus e de que Ele está no controle. Que quando o caos está instalado, Deus está no controle. Quando nós não temos as respostas, Deus está no controle. E há momentos em que, além de não sabermos as respostas, nós não sabemos nem quais são as perguntas. E ainda assim, Deus está no controle. Ele continua sentado em seu trono e nós temos que contemplá-lo. Isaías, ele olha para Deus, ele contempla Deus e ele reconhece que Deus não é o Deus que está longe. Às vezes nós achamos que Deus está longe de nós. Há muita gente que acha que Deus está lá no alto dos céus e que Ele não se preocupa com as coisas que acontecem aqui, que Deus não está muito preocupado com as nossas circunstâncias. Às vezes nós achamos que, apesar dos nossos problemas para nós serem graves, nós olhamos e falamos, não, tem gente que tem problema maior do que o meu, tem gente que está numa situação mais difícil que a minha, Deus não vai olhar a minha situação, porque tem gente aí que precisa de mais. Eu me lembro, eu precisava fazer uma cirurgia, era uma cirurgia cara, uma cirurgia na boca, né? E ela precisava de especialistas, eu procurei alguns, encontrei um crente, né, que olhou e falou assim, pastor, se for para eu fazer, vai ficar em torno de 30 mil. Eu cobro do senhor só o material que a gente vai usar, mas vai ficar em torno de 20 mil reais. Né? Era um carro. E eu não tinha o dinheiro. Né? Eu não tinha o dinheiro. E eu voltei para casa triste, porque eu falei, se você não fizer, você vai ficar banguelo. Vai perder tudo, não vai sobrar nada. E eu voltei para casa triste, né? Isso foi lá em Belo Horizonte, eu tinha que voltar para Sete Lagoas, 60 quilômetros. E eu voltei, eu orava e falava, e ao mesmo tempo que eu orava, eu falava, Senhor, né? Tanto missionário precisando de dinheiro, como é que, né? O Senhor não vai olhar um negócio desse, eu não sei o que eu faço. Né? Vou vender o carro, vou financiar, né? E vim, né? Comentei com uma pessoa, que comentou com outra, que comentou com outra, que comentou com outra. Daí a pouco um empresário da igreja me dá uma oferta, uma outra pessoa, paguei o negócio à vista. Não tirei R$1 do meu bolso. Deus ouviu a minha oração. Por que Ele foi atender a oração desse miserável pecador, e o missionário às vezes lá precisando de algo, e não chega para ele, eu não sei, eu não tenho uma resposta para te dar. Mas naquele momento Deus contemplou o meu problema e me alcançou com a sua graça. Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Contemple ao Senhor. Saiba que Ele está no controle. Na oração, nós vamos passar tempo com Deus. Passe tempo com Deus. Né? Na adoração, você contempla ao Senhor. Nós precisamos gastar tempo com Deus na oração. Nós precisamos gastar tempo com Deus na contemplação. Nós precisamos olhar para o Senhor e confiarmos na sua soberania. Para nós sermos despertos para uma verdadeira adoração, nós temos que passar pelo caminho da contemplação, de olhar o Senhor, de adorá-lo pelo que Ele é, de buscá-lo porque Ele é santo, porque Ele é o único que é digno de receber adoração. Muitas das vezes nós só nos chegamos diante de Deus para apresentar os nossos problemas.
Nós só chegamos diante de Deus para poder derramar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige. E eu quero te dizer que a sua aflição, que o seu choro, que o seu clamor, ele é absolutamente ouvido por Deus. E a própria Bíblia diz que as nossas petições devem ser bem conhecidas diante de Deus. Mas não seja encontrado somente assim. Seja encontrado também entre aqueles que contemplam, entre aqueles que chegam diante de Deus só para dizer: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és glorioso, Senhor, Tu és longânimo, Senhor, Tu és bondoso, Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Contemple o Senhor na beleza da tua santidade, contemple o Senhor na maravilha do amor que Ele tem e já provou por você. E aí Isaías, ele contempla o Senhor e ele continua. Olha o verso de número 5. Porque quando ele contempla o Senhor e vê esse Deus que é totalmente santo, ele olha para ele mesmo e ele então reconhece o seu pecado. Uma vida de adoração nos conduz a uma vida de confissão. Isaías olha para Deus, vê a santidade de Deus, olha para Ele e ele fala: meu Deus, eu estou perdido. Aí ele olha para o povo e fala: meu Deus, eu estou perdido. A declaração de Isaías é um grito de desespero. Ai de mim. É um lamento fúnebre. Isaías olha para o seu pecado, né? E ele fala: ai de mim, eu estou perdido, né? Ai de mim, porque em mim há pecado, a minha boca tem pecado, a minha língua é pecado, eu habito no meio de um povo que tem pecado. E agora eu estou olhando, eu estou vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, o que será de mim? E ali, Isaías estava consciente de quem ele era. Entenda, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós olhamos para o Senhor e enxergamos no Senhor quem verdadeiramente Ele é, Ele se revelará e nos mostrará quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos e quem Ele é, nós então somos obrigados a nos render diante da maravilha deste amor. E somos então conduzidos pelo próprio Deus. Porque aí o Espírito Santo vem e vai atuar em nós. Ele verá a sinceridade no nosso coração. E aí o Espírito Santo atuando em nós, nos mostra, nos revela quem nós somos. E aí nós descobrimos que somos pecadores. Que não podíamos nem contemplar a beleza da santidade de Deus. Que não merecemos absolutamente nada. Que o que estaria reservado para nós é o inferno, que não há em nós algo distintivo para Deus olhar e falar: que lindinho, eu vou salvar. Não. Quando nós contemplamos quem Deus é, e o Espírito Santo nos mostra quem nós somos conscientes de que merecemos o inferno, de que deveríamos ser condenados ao inferno, e que só não somos por causa da graça, somos constrangidos pela graça. E aí Deus se revela a nós, assim como Ele se revela ao profeta Isaías. Por isso, quando ele vê tudo isso, quando ele se convence do seu próprio pecado, um daqueles serafins que estava antes voando e declarando a majestade da santidade de Deus, um daqueles serafins que voava naquele lugar e dizia: santo, santo, santo. Agora vai até o altar, pega uma brasa do altar com uma tenaz, traz e toca nos lábios de Isaías. O convencimento do seu pecado faz com que o próprio Deus, através de um serafim, purifique o pecado de Isaías. Não havia nada que Isaías pudesse fazer.
a não ser ser alcançado pela graça, a não ser ser tocado por Deus. Certamente no íntimo de Isaías, ele estava vivendo aquilo que o próprio Davi já havia declarado: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque quando a graça de Deus nos alcança, quando o fogo do Senhor nos queima, arde em nós, o Senhor nos purifica, nos santifica e nos modifica. Uma vida de contemplação nos leva a uma vida de arrependimento, de confissão e arrependimento. Isaías estava sendo chamado para poder ministrar. Um pouco mais adiante, Deus vai perguntar: quem há de ir por mim? E aqui nós aprendemos uma lição. Antes de Isaías ir, ele precisava ser purificado. Senão ele seria um hipócrita. Senão ele seria alguém condenável. Do mesmo jeito que estava a nação sendo condenada no capítulo 1, né? Se nós queremos ministrar aos homens, é importante que nós sejamos ministrados por Deus. Antes de nós falarmos de salvação em Jesus, nós temos que ter a certeza de que Jesus nos salvou. Antes de nós declararmos que é preciso se arrepender de pecados, nós precisamos arrepender dos nossos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos aonde nós estamos pecando, aonde nós estamos errando, o que nós temos feito de errado e o que nós precisamos mudar. Isaías teve a sua boca purificada pela brasa, porque Deus ouviu o seu clamor, o seu arrependimento. E aí, a nação precisava de um servo. E Deus então lança a pergunta, né? Quem há de ir por nós? Há muitos perdidos, meus queridos. Há muitos perdidos. Nós vivemos numa época onde a igreja evangélica tem crescido. E para tristeza nossa, os perdidos têm aumentado. Porque muitas das vezes mesmo dentro da igreja, e quando eu estou falando de igreja, entenda, a igreja evangélica, a igreja católica, independe, né? Porque há muitos perdidos. Pessoas que só frequentam a igreja, que só pisam os átrios, que participam, que assistem, mas que não se dispõem, que não se envolvem. Pessoas que a sua religiosidade não lhes custa muito, às vezes quase nada. Há muitos perdidos, né? E é por isso que o próprio Cristo já havia declarado, né, que a seara é grande, que os ceifeiros são poucos. Essa era uma realidade na época de Cristo, é uma realidade nos nossos dias. A seara continua imensa. E os ceifeiros ainda são bem pouquinhos. Aqueles que estão dispostos ainda são bem pouquinhos. Uma vida de adoração conduziu o profeta Isaías a uma vida de confissão. A confissão produz na vida dele arrependimento. E é isso que faz com que Isaías então atenda o chamado de Deus. Que ele ouça o chamado de Deus e se disponha, né? É como se o apóstolo Paulo já estivesse clamando, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós vamos perguntar para as pessoas, para aqueles que se declaram cristãos, se eles acreditam que as pessoas precisam de Jesus, todo cristão vai dizer: o mundo precisa de Jesus. Toda pessoa que já leu a Bíblia, né, e que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vai declarar: sem Jesus não há salvação. Mas quando nós perguntamos para quem você tem pregado, a quem você tem evangelizado, para quem você tem levado esta palavra de salvação, aí a estatística cai drasticamente. Como as pessoas ouvirão se nós não pregarmos o Evangelho? Como nós pregaremos o Evangelho se nós não vivermos o Evangelho? Como viveremos o Evangelho se não contemplarmos o Senhor e não confessarmos os nossos pecados?
E é por isso que Isaías, consciente dos seus pecados, sabendo os seus limites, as suas fraquezas, né? Ele vê a necessidade, ele ouve o chamado de Deus. E então ele diz, ele se apresenta: eis-me aqui, sou eu, Senhor, envia-me a mim. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a tua graça me alcançou. A brasa que o Senhor tirou do altar purificou-me do meu pecado. E agora, alcançado por esta graça, não há absolutamente mais nada que eu possa fazer a não ser atender o teu chamado. Entenda, você tem mais privilégios do que Isaías. Porque Isaías viveu 700 anos antes da manifestação de Cristo. Isaías ainda aguardava a promessa. Você aguarda a volta do Senhor. E agora, se Jesus voltar, ou se você morrer antes, você já está diante do trono de Deus. Você pode ter a certeza da sua salvação. Porque em Cristo nós podemos ter essa certeza. E o chamado ainda continua. Quem há de ir por mim? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 1, Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra ministros, nos nossos dias, ela tem um significado pomposo, né? Ser ministro é uma posição de destaque, né? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui não tem absolutamente nada de destaque. A palavra que Paulo usa é hipereta. Hipereta era o escravo condenado à morte. Hipereta era aquele escravo que ficava nas galés dos navios, né? Que não sabia nem para onde o navio estava indo, ele estava amarrado ali. E ele tinha que remar, e o serviço dele era remar. Ele simplesmente atendia e fazia de acordo com o bumbo. Se o bumbo tocava rápido, ele remava rápido. Se o bumbo tocava baixo, ele remava baixo. Se só tocava o bumbo direito, então só os escravos do lado direito é que remavam. Se só tocava o bumbo do lado esquerdo, só os escravos do lado esquerdo é que remavam. E se o navio fosse atacado, ele ia morrer no navio, porque ele estava acorrentado ali. Ele não tinha alternativa. Esse era o hipereta. É aquele escravo que não tem vontade. É aquele escravo que não sabe para onde vai, que não sabe o que está fazendo, simplesmente está obedecendo ao barulho de um bumbo. E é o melhor lugar que ele pode estar, porque se ele sair dali, ele está condenado à morte. Se ele se recusar a remar, ele será lançado no mar, com o peso nos seus pés para morrer afogado. Então o melhor que o hipereta faz é obedecer ao bumbo. E assim, importa que os homens nos considerem hiperetas, escravos de Cristo, amarrados em Cristo, que só obedecem à voz do seu Senhor, que não se importam se vão para cá ou para lá, desde que estejam seguindo a ordem do seu Senhor. A verdadeira adoração só pode ser prestada por aqueles que são verdadeiramente obedientes. O verdadeiro culto só é aceito por aquele que oferece de acordo com o padrão de Deus, né? Isaías, ele tem uma vida de contemplação. E na sua contemplação, ele vê a santidade de Deus, é convencido do seu pecado. Isso leva à confissão, a arrependimento. E se confessando e se arrependendo, ele então atende o chamado do Senhor. E ele passa a ter uma vida de servo. É esse o nosso chamado. Assim como Isaías atendeu o chamado do Senhor, nós somos chamados a atender o chamado de Deus, a contemplarmos o Senhor,
a confessarmos ao Senhor os nossos pecados e a servirmos a Deus de acordo com o chamado de Deus. Ainda há muito a ser feito. Jesus ainda não voltou. Mas os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, até os desconhecidos que ainda caminham por este mundo, precisam ouvir que Jesus veio a este mundo. Precisam ouvir que há salvação. Precisam saber que eles são amados por Deus. Porque sem Jesus não há salvação. Sem obediência não há adoração. Este é o nosso chamado, meus queridos. Nos rendermos ao chamado de Deus é a nossa glória. E como diz o apóstolo Paulo, se é para nos gloriar, então nos gloriemos nisto. Se é para servir, sirvamos aquele que é o Senhor de todas as coisas. Se é para morrer, morramos por uma causa que vale a pena. Servir a Cristo, adorar ao Senhor, ter a certeza da nossa salvação.